Introdução. Caro sargento, nesta disciplina você aprenderá como que ao longo do século XX o Brasil desenvolveu a sua atividade de inteligência. Sabia que este crescimento foi impulsionado em vários momentos pela necessidade das autoridades terem maior conhecimento das atividades relacionadas à segurança do Estado. Não iremos nos aprofundar no contexto de cada modificação da área de inteligência, tendo em vista o objetivo da disciplina, contudo é interessante observar que certas modificações foram influenciadas pelo momento político do país e do mundo. Este material está dividido em 3 módulos com o objetivo de fornecer a você, aluno, a capacidade de compreender a diferença entre inteligência em segurança pública, da inteligência policial e a inteligência na PM-RJ. No primeiro módulo você irá compreender o significado da palavra inteligência na área de segurança pública, quais as características e princípios, ramos, ciclo de produção de conhecimento, ações e operações de inteligência, além de entender o processo de avaliação do conhecimento. No segundo módulo abordaremos o significado do termo inteligência policial, apontando alguns conceitos a fim de proporcionar um melhor entendimento. A todo o momento ouvimos nas mídias jornalísticas a necessidade da intensificação da inteligência nas ações policiais. Neste módulo você irá aprender qual a real função. Já no último módulo falaremos sobre a atividade de inteligência na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do SIPM-RJ e da estrutura interna da segunda seção, do pessoal à documentação. Portanto, serão apontados conceitos que contribuíram para a sua formação, desenvolvimento e consequentemente atividade profissional. Atividade de Inteligência em Segurança Pública (AISP). Aspectos históricos da área de inteligência. Apontaremos alguns eventos históricos ocorridos no mundo a fim de possibilitar uma maior localização e entendimento do aluno. Cabe ressaltar que o Brasil no século passado passou por diversas fases completamente diferentes que vieram a influenciar o desenvolvimento da área de inteligência no mundo e consequentemente, no Brasil, por exemplo. Segunda Guerra Mundial, 19.391.945. O Brasil sofre influência dos Estados Unidos. Guerra Fria, 1945 a 1991. Disputa ideológica e militar entre o capitalismo e socialismo. Regime militar, 1964 a 1985. Os militares assumem o governo no Brasil. Vamos demonstrar os períodos e as nomenclaturas respectivamente dos conselhos, secretarias e subsecretarias de inteligência ao longo do século XX no Brasil. Inteligência no Brasil, Federação. 1927 a 1934 Inteligência surge de forma complementar. Como Conselho de Defesa Nacional, CDN. 1934 a 1937 modifica para Conselho Superior de Segurança Nacional, CSSN. 1937 a 1946 agora como Conselho de Segurança Nacional, CSN. 1946 a 1964 depois Serviço Federal de Informações e Contra-Informações SFICI. 1964 a 1990 no regime militar cria-se o Serviço Nacional de Informação SNI. 1990-1993 Departamento de Inteligência de 1993 a 1994 Subsecretaria de Inteligência SSI. 1994 a 1995 vira Secretaria de Inteligência SI. 1995 a 1999 volta a ser Subsecretaria de Inteligência SSI. 1999 Lei 9.883/99 Avos cria o Sistema Brasileiro de Inteligência SISBIN,
tendo como agência central a Agência Brasileira de Inteligência ABIN, atualmente vinculada ao Gabinete de Segurança Nacional (GSI). O primeiro serviço de inteligência organizado surgiu na Inglaterra, no século XVI, durante reinado de Elizabeth I, instituído por Francis Walsingham, ministro do Exterior e chefe do Serviço de Espionagem. Inteligência no Estado do Rio de Janeiro. Já no Estado do Rio de Janeiro, a necessidade do aperfeiçoamento da área de inteligência surge com a Operação Rio, no final de 1994, a crescente demanda por informações relativas à criminalidade e ao crime organizado. Segue abaixo os principais eventos na área. 1995 Decreto número 21.258 foi criado o Centro de Inteligência em Segurança Pública CISP. 2000 Decreto 26.438, transformou a CISP, na atual Subsecretaria de Inteligência SSINTE. 2002 Decreto número 31.519, cria o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, SISPRJ, como agência central, no Estado A. SSINTE. 2002 foi criada a primeira doutrina do SISPRJ. 2005 Decreto número 37.272 de 1º de abril de 2005, cria a doutrina de inteligência DISPRJ. 2006 Decreto número 40.254, cria formalmente a Escola de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro SISPRJ. 2015 Decreto número 45.126, de 13 de janeiro de 2015, cria a atual doutrina de inteligência DISPRJ. 2019 Extinção da SESEG. Criação da SEPM e SPCIVIL, 14 de janeiro de 2019. Querendo saber mais sobre as maiores agências do mundo, segue abaixo o link. OBS, cabe ressaltar que as Forças Armadas possuem centros de inteligências, Marinha, SIM, Exército, SI, e Aeronáutica, CIAER. Vamos entender primeiro o significado da palavra inteligência. Segundo o dicionário, inteligência é o conjunto das funções mentais que tem por objeto o conhecimento conceitual e racional, entendimento. 2. Aptidão, capacidade de escolher entre várias alternativas, de se adaptar a diferentes situações, de julgar, etc. Discernimento. P. 639, Larause. Agora sim, o que seria a atividade de inteligência em segurança pública, a ISP? A atividade de ISP é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública, basicamente orientadas para a obtenção, produção e salvaguarda de dados e/ou conhecimentos necessários para subsidiar os tomadores de decisão, fim de assessorar a decisão para o planejamento e a execução de uma política de segurança pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza. Goulart, CFO, 2016. Você sabe por que associam as pessoas da área de inteligência à coruja? Porque enxergam bem, ou porque são discretas, ou eficientes. Até pode ser, mas historicamente a nossa cultura foi influenciada pela civilização grega e na sua mitologia, a Atena era a deusa da guerra e da sabedoria e que tinha uma coruja como mascote. E ainda, como a coruja possui hábitos noturnos e os gregos consideravam a noite como momento de revelação intelectual, a coruja acabou associada à busca pelo saber. Mais informações acessem. Segundo a doutrina, a atividade da inteligência em segurança pública possui 10 características e 11 princípios. E quais seriam? Vamos demonstrar de forma fácil para a sua compreensão.
Características da atividade da ISP. As características das AISP estão relacionadas à sua conceituação e importância, à identificação e qualificação. Quadro 1. Características da atividade de ISP. Características da AISP. Ações especializadas. É a face com linguagens próprias e padronizadas que exigem dos seus integrantes uma formação acadêmica, conjuntamente à especialização, treinamento e experiência, conseguidos pela permanência na função. Amplitude. É a característica que permite atuar em qualquer campo do conhecimento, ou seja, suas características de assessoramento e de possuir metodologia própria, tornando o instrumento versátil e indispensável para a tomada de decisões. Assessoria. É a característica que a qualifica não como órgão tipicamente policial, mas como um órgão de staff, produzindo conhecimentos para um processo decisório e para auxiliar as polícias na atividade fim. Busca de dados. Desenvolve-se e atua em ambientes antagônicos hostis, onde os dados encontram-se protegidos ou negados. Economia de meios. É a característica demonstrada pela produção de conhecimentos objetivos, precisos e oportunos. Dinâmica. Deve ser flexível a novas ideias e adverso a ideias ultrapassadas, permitindo-lhe melhor atender às constantes transformações do mundo. Iniciativa é a característica da ISP que deve adotar atitudes proativas e não somente reativas. Estão diretamente ligadas ao princípio da oportunidade e às ações denominadas anticrimes, isto é, refere-se à produção de conhecimentos antecipados. Produção de conhecimento é a característica da ISP que utiliza de uma metodologia específica, os dados ou conhecimentos e o transformam em conhecimento avaliado, útil, oportuno, seguro e significativo, a fim de assessorar o tomador de decisão. Segurança. É a característica da ISP que visa a garantir o seu funcionamento, bem como assegurar a proteção do conhecimento, de forma que o seu acesso seja limitado às pessoas credenciadas e com necessidade de conhecê-lo. Deverão ser adotadas medidas a fim de se evitar vazamento de informação. O sigilo e a discrição são determinantes. Verdade com significado é a característica da ISP que a torna produtora de conhecimentos precisos, objetivos, úteis e imparciais. Que expressa as possíveis ou prováveis causas e consequências dos fatos ou situações, bem como as intenções, óbvias ou subentendidas, das pessoas-alvos. Fonte: Adaptado de Goulart, 2016. Princípios da atividade de ISP. Os princípios da ISP são as proposições diretoras, bases, fundamentos, alicerces e pilares que orientam e definem os caminhos da atividade. Quadro 2. Princípios da AISP. Princípios da AISP 1111. O princípio da precisão determina que o conhecimento produzido deva ser verdadeiro com a veracidade bem avaliada, significativo, completo e útil, evitando ao máximo os equívocos. O princípio da imparcialidade impõe produzir conhecimentos isentos de ideias preconcebidas, subjetivas, distorcidas ou tendenciosas. O princípio da objetividade estabelece que os escalões superiores devam previamente e claramente definir os objetivos, planejamento, plano de ISP, diretrizes perfeitamente sintonizados com as suas finalidades, a fim de nortear as ações e a produção de conhecimento nas AISPS. O princípio da simplicidade conduz o órgão de ISP a produzir conhecimentos claros e concisos, proporcionando imediata, fácil e completa compreensão, minimizando custos e riscos desnecessários. Deve-se evitar linguagem rebuscada, prolixa ou erudita. O princípio da oportunidade conduz o órgão de ISP a produzir o conhecimento em um prazo útil e adequado para que possa ser aproveitado, isto é, para que atinja o resultado esperado, ação com eficácia.
O princípio da interação induz a atividade de ISP a estabelecer ligações permanentes entre as A e SPS, dentro de sistemas e subsistemas de inteligência, para isso, utilizando o canal técnico. Princípio da permanência determina que o órgão de ISP deva evitar altas rotatividades nesta função, haja vista o fluxo constante e contínuo de dados e de conhecimentos, o que só será conseguido após um bom tempo de aprendizado e experiência. O princípio do controle impõe, na atividade de ISP, que devem ser implantadas rígidas normas de supervisão a fim de evitar, detectar, minimizar ou corrigir variáveis, erros e desvios, comprometimentos e vazamentos. O princípio da compartimentação determina que a atividade de ISP restrinja o acesso ao conhecimento somente para quem tiver real necessidade de conhecer, devendo ser de acordo com a função desempenhada e a credencial de segurança adequada, independentemente da hierarquia. O princípio do sigilo proporciona, à atividade de ISP, a condição básica para evitar a divulgação de conhecimentos, informações e dados sigilosos que possam colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado ou que afetem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas e instituições. O princípio da amplitude. O conhecimento produzido deve ser o mais completo possível. Deve levar em consideração tudo que se relaciona com o fato ou situação, levando em consideração os princípios da objetividade e da oportunidade. Fonte: Adaptado de Goulart, 2016. Ramos da ISP. Sargento: o que são ramos da AISP? Vamos estudar. Bem, ramo seria como se divide, ou seja, a atividade de inteligência em segurança pública é dividida em dois ramos, o da inteligência e o da contra-inteligência. A que se refere o ramo da inteligência? Refere-se a produzir conhecimentos para a atividade fim, sobre a criminalidade em geral. É tida como inteligência positiva, porque produz conhecimento, soma, com informações. Segundo a Lei 9.883 de 7 de dezembro de 1999, no art. 1º, 2º, inteligência é a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. O ramo da contra-inteligência destina-se a produzir conhecimentos para proteger a atividade de inteligência e a instituição a que pertence. Já no art. 1º, 3º, da lei acima descrita, entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Aspas. Organograma 1, Ramos da ISP. Ramos da ISP. Contra-inteligência e inteligência. Fonte: do autor. Ambos os ramos devem ser compreendidos como indissoluvelmente ligados, são partes de um todo, não possuindo limites precisos, uma vez que se interpenetram, se interrelacionam e interdependem. Pessoal empregado nas operações de inteligência. Em algum momento da sua carreira você já deve ter ouvido falar desses elementos: agente, colaborador e informante. Vamos aprender. Não iremos estudar todos os tipos de elementos de inteligência existentes, somente os mais cotidianos, conforme abaixo. Agente é o elemento que possui capacitação especializada e que só deve em ela ingressar após passar por um processo de recrutamento administrativo para. Colaborador é o elemento recrutado operacionalmente ou não, que por suas ligações e conhecimentos cria facilidades para a AI, até mesmo fora de sua área normal de atuação. Eventualmente, pode transmitir dados obtidos em sua área de atuação. Informante é o elemento recrutado operacionalmente que fornece dados e informações da sua área normal de atuação. Eventualmente, pode criar facilidades em sua área normal de atuação.
Tipos de operações e ações de inteligência. As operações de inteligência através de buscas e coletas de informações fornecem subsídios ao analista, chefe ou comandante na formação do conhecimento. As operações de inteligência são de dois tipos: operações exploratórias e operações sistemáticas. Operações exploratórias são utilizadas para cobrir eventos e levantar dados específicos, em curta faixa de tempo. Operações sistemáticas são utilizadas para acompanhar, metodicamente, atividades de pessoas, organizações, entidades e localidades por médio ou longo prazo. As ações de inteligência são divididas em ações de coleta e ações de buscas. Você já deve ter ouvido falar em ações de inteligência. Vamos entender como essas ações são realizadas. As ações de inteligência são todos os procedimentos e medidas realizadas por uma AI, a fim de que possa dispor dos dados necessários e suficientes para a produção do conhecimento. Quadro 3. Ações de inteligência. Ações de inteligência. Ações de coleta, ações de busca são todos os procedimentos realizados por uma AI, ostensiva ou sigilosamente, a fim de reunir dados cadastrados em órgãos públicos ou privados. Dados disponíveis. São todos os procedimentos realizados por uma AI, normalmente sigilosos, de dados ou conhecimentos não disponíveis. Dados negados. Fonte: Adaptado de Goulart, 2016. Ciclo de Produção de Conhecimento, CPC. Produção de conhecimento. A atividade de ISP centra-se na produção e na salvaguarda de conhecimentos utilizados em uma tomada de decisão ou em apoio às polícias. Para o correto exercício da ISP, é impositivo o uso de metodologia própria, de procedimentos específicos e de técnicas acessórias voltadas para a produção do conhecimento, excluídas a prática de ações meramente intuitivas e a adoção de procedimentos sem orientação racional. A produção de conhecimento compreende o tratamento, pelo profissional de ISP, de dados e conhecimentos. Produzir conhecimento para a atividade de inteligência é transformar dados ou conhecimentos em conhecimentos avaliados, significativos, úteis, oportunos e seguros, de acordo com metodologia própria e específica. Os tipos de conhecimento produzidos são: informe, informação, apreciação e estimativa. Dado é toda representação de um fato ou situação, comunicação, documento, relato, denúncia, etc., de interesse para a atividade de inteligência, não elaborado por um profissional da AI. Conhecimento é o resultado final expresso por escrito ou oralmente de um fato ou situação, real ou hipotético, de interesse para a atividade de inteligência, elaborado por um órgão de inteligência. Quadro 4. Tipos de conhecimento. Fonte: Adaptado de Goulart, 2016. Avaliação. Avaliação é a etapa da fase do processamento do ciclo de produção de conhecimento na qual o analista estabelece o grau de veracidade dos dados ou conhecimentos reunidos, a fim de classificar e ordenar aqueles que, prioritariamente, serão utilizados decisivamente no conhecimento a ser produzido. Para realizar a avaliação, o analista verificará a pertinência e a credibilidade dos dados ou conhecimentos reunidos. Tipos de conhecimento. Informe é o conhecimento resultante de juízos formulados que podem expressar dúvida, opinião ou certeza sobre a verdade de fato ou situação do passado ou presente. Destina-se, normalmente, a subsidiar a elaboração dos demais tipos de conhecimento. Informação é o conhecimento resultante de raciocínios formulados que podem expressar sua certeza sobre a verdade de fato ou situação do passado ou presente. Apreciação é o conhecimento resultante de raciocínios formulados que expressam sua opinião sobre a verdade de fato ou situação do passado ou presente. Estimativa
É o conhecimento resultante de raciocínios formulados que expressam sua opinião sobre a evolução de um fato ou situação. Organograma 2 Avaliação. Autenticidade de frações significativas. Confiança fonte pertinência. Avaliação. Competência credibilidade. Coerência compatibilidade conteúdo. Semelhança. Fonte, próprio autor. Pertinência, o analista verifica se o assunto constante do dado ou conhecimento reunido é coerente e interessa a AI. Os dados ou conhecimentos avaliados como não pertinentes serão descartados. Credibilidade, o analista verifica e estabelece julgamentos sobre as frações significativas, a fonte e o conteúdo. Na fase de julgamento das frações significativas, o analista compara as frações entre si levando em consideração o seu planejamento e conhecimento do assunto. Na fase de julgamento da fonte é analisado com a finalidade de estabelecer seu grau de idoneidade, devendo ser verificado 3 aspectos: autenticidade, confiança e competência. ACC. Quadro 5. Julgamento da fonte. Julgamento da fonte. Autenticidade verifica-se se o dado ou conhecimento provém realmente da fonte presumida. Confiança verifica-se sobre a fonte, antecedentes, padrão de vida compatível com o seu poder aquisitivo, contribuição já prestada à agência, bem como a sua motivação. Competência verifica se a fonte é habilitada e teve condições de obter aquele dado específico. Fonte, adaptado de Goulart, 2016. Você sabia que na fase de julgamento do conteúdo é analisado e verificado 3 aspectos: coerência, compatibilidade e semelhança, CCS. Quadro 6. Julgamento do conteúdo. Julgamento do conteúdo. Coerência verifica se o dado apresenta contradições em seu encadeamento lógico. Compatibilidade verifica o grau de relação com que o dado se relaciona com outros dados conhecidos. Semelhança verifica se há outro dado, oriundo de fonte diferente, cujo conteúdo esteja em conformidade com o dado em julgamento. Fonte, adaptado de Goulart, 2016. Após julgadas as frações significativas, a fonte e o conteúdo dos dados ou conhecimentos reunidos e pertinentes, terá, o analista, as melhores condições de produzir o conhecimento desejado, devidamente avaliado em sua credibilidade, que será traduzida, quando de sua formalização, por meio de recursos de linguagem que expressem o estado de certeza, de opinião ou de dúvida. Inteligência policial. Introdução à inteligência policial. No módulo anterior você aprendeu o significado de inteligência em segurança pública. Neste módulo irá aprender o que é inteligência policial. Perceba que a inteligência não é atividade fim, mas sim atividade meio. Como assim? A inteligência serve para subsidiar a tomada de decisão da autoridade e não a execução, salvo exceção. Será mostrado que para a melhor eficiência da atividade se faz necessário um pessoal qualificado que, sabendo utilizar dos meios tecnológicos, buscaram nos locais exatos as informações necessárias. Está restrita à investigação. Na inteligência tem investigação. Sargento, vamos entender o que é inteligência policial. Segundo Lima, Vandir, a inteligência policial é produção de conhecimento para auxiliar a decisão. É quase como uma assessoria administrativa. Ela não é uma instância executora. Levantam dados, informes, produz um conhecimento e para alguém, em nível mais elevado de hierarquia, tomará, ou não, determinada decisão ou ação. Lima, 2004, p. 24. Mais informações acesse. Segundo Mingardi, doutor pela USP e especialista em segurança pública,
A inteligência policial pode ser considerada uma espécie de prima pobre da inteligência de Estado e prima distante da inteligência militar, que é a atividade mais antiga do ramo. 2007, p. 52. Como foi dito acima, a inteligência policial não está restrita à investigação criminal. Ela se encontra na nossa rotina, por exemplo, no planejamento da distribuição do policiamento, em uma incursão em determinada área ou em um atendimento de acidente de trânsito, na busca ou coleta de informações. Para se efetuar um bom trabalho de inteligência é necessário pelo menos da interação de 033 fatores essenciais: pessoal qualificado, banco de dados e meios tecnológicos. A inteligência policial, portanto, atua na prevenção, obstrução, identificação e neutralização das ações criminosas, com vistas à investigação policial e ao fornecimento de subsídios ao Poder Judiciário e ao Ministério Público nos processos judiciais. Buscam-se informações necessárias que identifiquem o exato momento e lugar da realização de atos preparatórios e de execução de delitos praticados por organizações criminosas, obedecendo-se aos preceitos legais e constitucionais para a atividade policial e as garantias individuais. Gonçalves, 2003, p. 11. Fonte: próprio autor. Pessoal qualificado. Você sabia que é necessário pessoal qualificado que possa fazer as perguntas certas, no tempo certo e no local certo? Mas como assim? Bem, de que adianta fazer uma pergunta à pessoa errada? Ou na hora ou dia errado? Ou do e no local errado? Na verdade, se deve buscar o questionamento no tempo, local e pessoas certas, ou seja, que forneça materialidade ou subsídios para o conhecimento, consequentemente tomada de decisão. Se qualquer dessas informações não estiverem corretas, pode comprometer a ação. Mas como obter uma equipe com qualidade? O primeiro passo é o processo de recrutamento administrativo. A palavra de estudo. E um processo que visa a seleção de pessoal com características e qualidades compatíveis às necessidades e à atividade da inteligência. Que através de convite da autoridade militar, de um superior hierárquico, de um membro da agência, até mesmo por iniciativa do próprio indivíduo, pode vir a compor a equipe. O recrutamento começa com a indicação do policial, levando em consideração características compatíveis, necessárias e inerentes à atividade de inteligência. Depois é realizado um levantamento bibliográfico, fornecido pelo candidato, entrevista geral e específica, aprovação preliminar e por fim a aprovação da Agência Central, no nosso caso da SEPM, Subsecretaria de Inteligência SSI. O candidato à agência de inteligência pode ser aprovado, contraindicado caráter temporário ou vetado caráter permanente. Um profissional de inteligência deve ter ciência e consciência das suas responsabilidades, do sigilo e do profissionalismo exigido para a função, tais como lealdade, integridade, discrição, ética e moral preconizada na doutrina de inteligência DISPRJ. Mas como qualquer profissional, o agente de inteligência deve estar sempre buscando o aprimoramento dos seus conhecimentos. Preocupado com isso, a Escola de Inteligência em Segurança Pública, ESISPRJ, disponibiliza alguns cursos para os habilitados. Curso de Inteligência de Segurança Pública CISP. Curso de Análise de Inteligência de Segurança Pública CAISP. Curso Básico de Edição de Áudio, Foto e Vídeo Operacional. Curso de Operações de Inteligência de Segurança Pública COISP. Curso de Busca Eletrônica CBE. Curso de Análise de Vínculos em Inteligência de Segurança Pública CAVISP. OBS, mesmo com a extinção da Secretaria de Segurança Pública no ano de 2019, a ESISPRJ continua funcionando no prédio da Central do Brasil, terceiro andar, oferecendo os referidos cursos. Meios tecnológicos.
Você sabia que os vários meios tecnológicos auxiliam na busca de informações? Atualmente, um simples celular possibilita a retirada de fotos, vídeos e gravação de som, alguns até a localização do aparelho, que dependendo do caso pode contribuir para a elucidação de um crime. Existem equipamentos ainda mais discretos como relógios, pendrive e canetas que servem da mesma forma como dispositivos de filmagem e gravação de som. Nos últimos anos temos acompanhado investigações policiais que têm como base a filmagem de câmeras de segurança instaladas pelo próprio cidadão. De forma mais ampla podem citar a utilização de câmeras de trânsito DER, DETRAN, prefeituras, concessionarias, empresas de ônibus bem como de instituições bancárias, empresas públicas e privadas, ONGs, dentre outras. Existe a busca telefônica a qual, respeitando a Lei de Interceptação Telefônica 9.296/96 contribui muito para a obtenção de informações. Quadro 7. Conceitos na área de telefonia. Conceitos na área de telefonia. Interceptação telefônica. Ocorre quando um terceiro capta o diálogo telefônico travado entre duas pessoas, sem que nenhum dos interlocutores saiba. Escuta telefônica. Ocorre quando um terceiro capta o diálogo telefônico travado entre duas pessoas, sendo que um dos interlocutores sabe que está sendo realizada a escuta. Gravação telefônica. Ocorre quando o diálogo telefônico travado entre duas pessoas é gravado por um dos próprios interlocutores, sem o consentimento ou a ciência do outro. Dados telefônicos. São os registros de uma comunicação telefônica, que atestam sua existência, duração, destino, etc. No curso da interceptação telefônica, os dados são obtidos através do levantamento do ODT do telefone-alvo da medida. Os dados pretéritos de determinado número são obtidos através da solicitação de conta reversa ou de conta detalhada. ODT. Jargão utilizado pelas operadoras de telefonia ao definirem a parcela dos dados telefônicos contendo o número que estabeleceu o contato com o alvo, o status do alvo se recebeu ou efetuou a ligação e a antena do telefone-alvo. Conta reversa. São os dados telefônicos sob a forma de planilha contendo todas as chamadas efetuadas e recebidas durante um período determinado. Conta detalhada. São os dados telefônicos sob a forma de planilha contendo todas as chamadas efetuadas durante um período determinado. Rede de telefonia móvel. Consiste em um sistema de interconexão de centrais e antenas que funcionam como estações rádio base (ERB), onde a comunicação entre os interlocutores de uma chamada telefônica se realiza através da propagação de ondas eletromagnéticas entre os aparelhos celulares e as ERB, que por sua vez difundem a informação entre centrais e as ERB. Sistema Guardião. Software de alta tecnologia que monitora centenas de linhas simultaneamente. Fonte: próprio autor. Conforme a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, que versa sobre as interceptações telefônicas. Art. 1º, a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observar ao disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Art. 2º. Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Ou seja, escuta telefônica sem autorização judicial é ilegal. Já o Google Earth, de tecnologia via satélite, é uma ferramenta popular, barata para os usuários, possibilita a identificação da geografia de uma área.
Ela é capaz de auxiliar o planejamento da equipe policial, inteligência ou não, com maior eficiência. Imagem via satélite Mutondo, São Gonçalo. Fonte: Google Earth. Mais informações acessem o site. Banco de dados. Sargento, iremos falar sobre a importância do banco de dados e daremos alguns exemplos. Vamos aprender o que é. Um banco de dados é o conjunto de arquivos relacionados entre si, contendo diversas informações que podem variar de acordo com a especialidade, por exemplo, banco de dados com características pessoais, antecedentes criminais, endereços etc. Diante das informações de um amplo banco de dados, o agente de inteligência pode construir um conhecimento mais eficaz. Cada vez mais aumenta a atuação e a interação com outros órgãos de inteligência, MP, civil e Forças Armadas. Quais os bancos de dados podem ser usados na inteligência policial PMRJ para consulta-pesquisa? A resposta para tal questionamento são vários bancos de dados. Tem banco de dados externos como Rede Infoseg, Banco Nacional de Mandado de Busca, BNMB, Portal de Segurança, Tribunal de Justiça, ISPGEO, Spitzenarme, Polícia Federal, Sigma, Exército, inclusive, um bem popular, o Cinesp Cidadão e Internos, BOPM, SISPES, SISMATBEL, SIGAF. Cabe ressalta que, embora haja bancos de dados externos à PMRJ, alguns agentes ou policias têm acesso. Fonte: Banco Nacional de Mandado de Busca BNMB. Fonte: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fonte: o ISPGEO é uma solução de tratamento, análise, integração e visualização de dados georreferenciados e tabulares, com capacidade de integração entre diversas bases de dados, tais como os registros de ocorrência da Polícia Civil, os registros do Serviço 190 da Polícia Militar e os registros do Disque Denúncia, além de feições urbanísticas como vias expressas e aparelhos urbanos. ISPGEO. Fonte: Cinesp Cidadão. Fonte: Por fim, de que adianta a tecnologia avançada, sem um banco de dados considerável? Ou um grande banco de dados sem ferramentas tecnológicas capaz de proporcionar agilidade, precisão e eficiência quando consultados? Uma questão é certa: o agente de inteligência qualificado, bem preparado, motivado e com meios para a execução do serviço é o fator mais importante para o sucesso da missão. Responsabilidades e acessos. Mesmo sabendo que a segurança é responsabilidade de todos, cabe à contra-inteligência CI tomar as medidas necessárias para evitar os comprometimentos no acesso, prevenir vazamentos e detectar e neutralizar as ameaças de possíveis forças adversas. Por isso, a atividade de CI não se restringe às ações desenvolvidas por um grupo de servidores especialistas, analistas e seus auxiliares, mas por todos os integrantes da AI. O acesso denota não só o ato de uma pessoa obter conhecimento ou dados sigilosos, mas também a condição que tem uma pessoa para fazê-lo, e que podem tais circunstâncias derivar de autorização oficial emanada de autoridade competente ou da superação das medidas de salvaguarda aplicadas a conhecimentos ou dados sigilosos. Ressalte-se que o acesso depende da função e não do grau hierárquico. Você sabia que a credencial de segurança é o certificado concedido por autoridade competente, que habilita determinada pessoa a ter acesso a dados ou informações em diferentes graus de sigilo? A necessidade de conhecer é a condição pessoal, inerente ao efetivo exercício do cargo, função, emprego ou atividade, indispensável para que uma pessoa possuidora de credencial de segurança tenha acesso a dados ou informações sigilosas. A compartimentação é a limitação oficial de acesso a conhecimento ou dados sigilosos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-las.
Mais informações acessem a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no endereço e a Lei nº 7.845 de 14 de novembro de 2012, no endereço. Entre investigação de ISP e investigação policial, embora pareçam iguais, a investigação na ISP é diferente da investigação policial. São semelhantes na produção de conhecimentos, entretanto, a primeira, para assessorar o tomador de decisão, excepcionalmente produz provas. Já a investigação policial, a prioridade é auxiliar na produção de provas criminais. Comprometimentos. Com base no inciso IV do art. 2º do Decreto nº 7.845, de 14 de novembro, 2012, comprometimento significa perda de segurança resultante do acesso não autorizado, é a perda de segurança resultante de acesso, por pessoa não autorizada, a conhecimentos ou dados que devem ser protegidos pela AI. O comprometimento abrange também a inutilização indesejada de conhecimento ou dados sigilosos, através de sua adulteração, destruição ou perda de oportunidade. Entenda-se que a citada inutilização pode se efetivar por ação voluntária ou não, ou ainda em consequência de fenômenos naturais. O comprometimento decorre da insuficiência ou da inadequação das medidas de salvaguarda aplicadas a conhecimentos ou dados sigilosos. Vazamentos. Vazamento é a divulgação não autorizada de conhecimento ou dado sensível. O vazamento, quanto à motivação, pode ser: organograma 3. Vazamento de informação. Irresponsável. Financeiro. Vazamento ocasional. Vingativo. Fonte: adaptado do CAS 2012. O vazamento é irresponsável quando pessoas que sabem, falam demais. É ocasional por um erro, uma falha humana. Vingativa para prejudicar uma pessoa ou órgão, e financeira quando o conhecimento ou dado é vendido à imprensa, empresa ou órgão. Deixamos claro que o vazamento de informação pode ser enquadrado em transgressão de disciplina para o policial militar, ou em crime, conforme o Código Penal brasileiro. Divulgação de segredo. Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Primeiro, somente se procede mediante representação. Primeiro a divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Segundo, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Inteligência. POLICIALN. APMERJ. Introdução à inteligência na Secretaria. Neste último módulo constam 033 aulas, as quais irão possibilitar a você o conhecimento básico do sistema de inteligência na PMERJ. Ressalta-se que será disponibilizado através deste módulo quais são os documentos mais utilizados, bem como age a administração, e ao final serão dados alguns exemplos. É bom lembrar que a PMERJ possui um sistema, o SIPMERJ, que está inserido no Sistema Estadual o Rio de Janeiro, o SISPRJ, o qual está inserido no Sistema Nacional de Segurança Pública, o CISP, que por fim está inserido no Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN.
O SISPRJ é composto por subsistemas SIPMRJ, SIPCRJ, SISEAP, SICBM e outros subsistemas afins. O organograma abaixo apresenta alguns sistemas com suas respectivas agências centrais. Do SISBIM, a ABIM é a agência central, do SIPMRJ, Subsecretaria de Inteligência. Você sabia que a Agência Central de Inteligência é a agência de mais alto nível dentro do seu próprio sistema, além de ser representante perante o sistema acima? O sistema de inteligência e seus subsistemas estabelecem ligações entre as agências de inteligência através do canal técnico, não se confundindo com o canal de comando. O canal de comando estabelece as ligações, fundamentalmente de natureza hierárquica, entre as chefias dos organismos que compõem a instituição. Naturalmente, a AI subordina-se ao chefe da instituição a que pertence organicamente. O canal técnico criado para facilitar a troca de conhecimentos e para atender ao princípio da oportunidade estabelece as ligações diretas entre as agências, sem criar vinculações orgânicas ou de chefias. São apenas ligações formalizadas pela difusão de documentos de inteligência padronizados, enviando e recebendo conhecimentos. Cabe ressaltar que qualquer solicitação de informação de inteligência a órgãos externos da SEPM, como por exemplo a inteligência das Forças Armadas, deve seguir o canal de ligação Subsecretaria de Inteligência SSI que dará continuidade. Uma AI não se subordina, hierarquicamente, a nenhuma outra AI. Aqui iremos estudar e procurar entender um pouco do sistema da Polícia Militar, o SIPMRJ. SIPMRJ é composto pela Agência Central, Agências Classe A, Agências Classe B e Agências Classe C. Agência Central, Subsecretaria de Inteligência SSI possui a seguinte estrutura: C1 Chefe, C2 Subchefe, D1 Divisão Administrativa, 10, SS10. D2 Divisão da Inteligência, 20, SS20. D3 Divisão da Contra, Inteligência 30, SS30. D4 Divisão de Operações de Inteligência 40, SS40. D5 Divisão de Informática, 50. D6 Divisão Eletrônica, 60, SS60, D7 Divisão de Ensino, 70, SS70. Agência Classe A, AIA, são as segundas seções dos comandos intermediários. Comandos de Policiamento de Área, CPAS, Comando de Policiamentos Especiais, CPE, Coordenadoria de Operações Especiais. COI. Exemplo, para 2 do 4 CPA, para 2 do CPE, P2 do COI. Agência Classe B, A e B, são as agências de nível abaixo das agências Classe A, e Agência Central, que a elas se ligam nos assuntos de suas respectivas competências e com responsabilidade em relação às suas correspondentes áreas de atuação. São as segundas seções das unidades operacionais e das unidades operacionais especiais da PMRJ. Exemplo, para 2 do 12º BPM, para 2 do BOP. Agência Classe C, A e C, são as 2 seções das unidades administrativas da PMRJ, que em regra, não possuem responsabilidade sobre uma área de policiamento específica. São agências que se ligam diretamente à Agência Central, CI, para tratar de assuntos de interesse de ambos. São os setores de assuntos sigilosos e de expediente dos órgãos de coordenação, direção e apoio da PMRJ. Exemplo, para 2 da APM Dom João VI, para 2 do HCPM. Tentamos montar uma relação com as agências da inteligência da PMRJ, conforme tabela abaixo. O conjunto de ações de inteligência policial que empregam técnicas especiais de investigação, visando a confirmar evidências,
indícios e obter conhecimento sobre a atuação criminosa dissimulada e complexa, bem como a identificação de redes e organizações que atuem no crime, de forma a proporcionar um perfeito entendimento sobre seu modus operandi, ramificações, tendências e alcance de suas condutas criminosas. Gonçalves, Manuel P. 11. Estrutura básica da agência de inteligência na PMRJ mais comum. Organograma 5. Estrutura básica da AI na PMRJ. Fonte própria do autor. Como já mencionado, as agências de inteligência possuem o setor da inteligência, produção de conhecimento, e o da contra-inteligência, salvaguarda e proteção, que na prática executam os seguintes serviços: assuntos relacionados à arma de fogo, aquisição, doações, extravios, autorização e cadastro de celulares, entrada e saída de veículos da unidade, confecções de documentos, interesses do SIPMERJ, apoio e assessoramento com informações à autoridade policial militar, bem como a outras agências de inteligência. Principalmente a Agência Central. O agente de permanência é o elo de ligação entre as ocorrências que acontecem na sua área de atuação e o chefe da agência, comandante e coordenadoria de inteligência. Já a equipe de operações visa a busca e coleta de informações a fim de subsidiar a AI, Autoridade Militar, CMT, ou Agência Central. Para a Polícia Federal, as ações realizadas pelos agentes de operações da inteligência significa: o serviço de permanência é aquele que funciona diuturnamente, nas diversas agências de inteligência com o escopo de captar conhecimento acerca das ocorrências de vulto acontecidas dentro das áreas de policiamento que eventualmente estejam sendo cobertas pela unidade operacional da qual sua agência de inteligência esteja ligada e que possam ter uma maior repercussão na mídia ou que possam ser de interesse da corporação. CAS 2012, p. 20. Agência de Inteligência PMRJ Permanência. Administração. Equipe de busca, operações. Arquivo. Inteligência. Contra-inteligência. Contraindicado aprovado. Pra. Não classificado. Reserva técnica. Classificado. Ativo. Vetado. Recrutamento. Sargento, você sabe como o pessoal da agência é recrutado. Vamos aprender. É recrutado através do processo de recrutamento administrativo para podendo ser aprovado, contraindicado caráter temporário ou vetado caráter permanente. Uma vez aprovado no sistema, o agente pode ser classificado ou não na agência. Se classificado, pode ser um agente ativo ou reserva técnica. Agente ativo é aquele que está atuando na agência de inteligência. Já o reserva técnica é aquele policial que fica de stand-by. Ele está credenciado, mas não está atuando. Caso haja a necessidade, será chamado para a atividade na agência. Fluxograma 2. Credenciamento. Fonte próprio autor. Existe ainda o desclassificado e o descredenciado. Desclassificado, fazia parte da agência, ativo ou reserva técnica, não faz mais. Descredenciado, deixou de fazer parte do sistema de inteligência. Nos últimos anos, a PMRJ tem incentivado seus agentes a realizar inscrição nos cursos de inteligência na corporação como na CESEG. Na PMRJ periodicamente abrem os dois cursos, CINT-OFF oficiais e C20 PM praças. Arquivo e documentação. Arquivo é a área da inteligência que armazena as informações e conhecimentos recebidos e produzidos, podendo haver arquivos humanos, arquivos eletrônicos, pendrive, e-mail, computadores e mídias, e arquivos em papel. Dos documentos mais utilizados em uma agência na PMRJ podemos citar: SUMINFO, RELINT, pedido de busca, ordem de busca, relatório do agente, boletim reservado interno, RMAIR 22.
Resumo dos documentos usuais. Nome e abreviação. Utilidade básica. Relatório de inteligência relinte. Resposta de PB. Informação. Pedido de busca. PB pede informações pessoais. Situações. Ordem de busca. OB ordena a seus agentes visando. Reunião de dados. Mensagem MSG-DOC. Externo que comunica assunto de interesse das AISP. Caracterizado pela velocidade na informação. Instrução reguladora NI 22 IR 22 instruir sobre armas de calibre. Permitido relatório do agente RELAG confeccionado pelo agente em resposta à ordem de busca que expressa alguma informação. Sumário de informação SUMINFO-DOC. Externo de ocorrência cotidianas rotineiras na sua AISP. Diretriz de contra-inteligência. DTZCI-DOC. Interno que dá o rumo, direção à AISP. Boletim interno reservado BOL-INT-RES. Informações reservadas. Relatório mensal de assuntos internos RMA e assuntos de interesse do SIPMERJ. Relatório especial de informação. REI-DOC, confeccionado em momentos extraordinário, Carnaval. Fonte, próprio autor. Modelos de documentos. Modelo de RELINT grau de sigilo. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. RELINT. PMRJ XXXXXXNI 0000000 Rio de Janeiro, 00 de mês de A. Data, 00 PMMA. 2 Assunto, expressão sintética do texto 3. Origem, AI da primeira autoria. 4 Avaliação, só preencher no conhecimento do tipo do informe. 5 Difusão, AI destinataria. 6 Difusão anterior, AI que já recebeu este conhecimento. 7 Referência, informação dos documentos que os destinatários já possuem. 8 Anexo, indicação dos documentos que acompanham este documento. Exemplo, dados chegados a esta agência XXXXXXX. Exemplo, em resposta a XXXXXXXX. Carimbo e assinatura. Sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acesso indevido, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades penais civis e administrativas. Aspas. Modelo de pedido de busca. Grau de sigilo. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 00 de mês de AAPB. PMRJ XXXXXXNI 0000001 Data, 00 PMMA. 2 Assunto, XX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 
difusão, AI destinataria. 5. Difusão anterior, AI que já recebeu este conhecimento. 6. Referência, informação dos documentos que os destinatários já possuem. 7. Anexo, indicação dos documentos que acompanham este documento. 1. Dados conhecidos xx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 . 2. Dados solicitados xx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 x. 3. Instruções especiais xx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 x. Sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento,
a utilização ou a reprodução desautorizada de seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acesso indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades penais civis e administrativas. Aspas. Carimbo e assinatura. Conclusão. Finalizamos a disciplina, acreditando que foi possível a compreensão de como funciona o SIPMERJ. Ou seja, foi demonstrado como funciona uma agência de inteligência na PMERJ de forma simples e sem complicação, da agência central, mais complexa, até as agências classe C. Foi possível aprender como funciona a maioria das agências, do recrutamento à parte operacional e documentação, bem como a forma que um agente de inteligência bem qualificado efetua um trabalho mais eficiente, uma vez que busca as informações de forma mais rápida nos locais mais relevantes. Foi ressaltada a existência de várias ferramentas que contribuem para a busca de informação de fácil acesso, sem a pretensão de esgotar o assunto, contudo, uma tentativa de fornecer o melhor conhecimento possível para a atuação em suas atividades policiais. O serviço de inteligência está para subsidiar a tomada de decisão da autoridade, a serviço da polícia, protegendo o cidadão, a sociedade, e seus próprios pares, baseados na legalidade e na ética.